Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui está vinculado a um artigo que o Roberto Brandão e eu publicamos no broadcast Energia do Estadão, versando sobre o tema furtos de energia, né? Na realidade, eu fui convidado pela diretoria da ANEEL para participar do seminário internacional sobre furtos de energia e tive a possibilidade de, no último painel, coordenado pela diretora Agnes, junto com outros especialistas do setor elétrico, tá, para analisá-lo, de certa maneira, assim, uma espécie do resultado final do seminário, que teve uma qualidade de discussão, de profundidade, de fundamentação muito grande. Então, o artigo, de certa maneira, sintetiza um pouco isso. Então, de pronto, a gente pode separar a questão de furto de energia em dois subconjuntos. Um deles é o furto que é realizado no que a gente pode chamar de áreas normais, né? Áreas geográficas, aonde o furto se dá muito mais por uma questão, talvez, cultural, eventualmente alguma questão econômica, né? Mas que a concessionária tem capacidade de impor, adotar, aplicar instrumentos, metodologias e procedimentos a fim de reduzir essa perda não técnica. Sobre essa área, prevalece muito o conceito de regulação por incentivo, na medida em que a ANEEL, na revisão tarifária periódica, estabelece uma régua, uma meta para a distribuidora, para falar, olha, você tem que reduzir as perdas não técnicas até essa régua. Então, nessas áreas, as distribuidoras fazem o possível para reduzir, né, para, vamos dizer assim, não só atingir, mas ficar abaixo dessa régua, e isso traz um ganho muito grande para a distribuidora, um ganho do ponto de vista de receita dela. Tá? E se ela não consegue isso, ela tem uma perda na próxima revisão tarifária periódica. Mas nessas áreas, pelo menos a grande apresentação, a maioria das apresentações que foram feitas foram de que aí a regulação por incentivo consegue estimular e induzir a distribuidora a combater o furto e ficar abaixo da régua. Aí tudo bem. Mas tem um outro subconjunto, que é daquelas áreas que são assim dominadas pelo crime organizado, pelas milícias e pelas quadrilhas, pelos comandos, né, que usam e têm como principal negócio tráfico de drogas e a questão de armas, né? Esse subconjunto é conceitualmente chamado, até inclusive derivado de um projeto P&D que o GESEL fez para a Light, de áreas de sérias restrições operacionais. Nessas áreas, não há regulação por incentivo, e a distribuidora não consegue entrar. Entende? Então, aí não tem meta, não tem inovação tecnológica, relacionamento com o consumidor, tarifa social, não se aplica e você não consegue. Enquanto que na área normal, esses instrumentos são aplicados e têm dado sucesso. São esses dois. Olhando os dados, que inclusive foram apresentados pela ANEEL de 2020 até 2023, o que se observa? Uma separação clara entre aonde a área normal reduziu, aonde a área de séria restrição operacional não reduziu, aumentou. Então, consequentemente, a evolução dos dados sobre perdas não técnicas tem se mantido elevada. Você não consegue baixar por causa da área de séria restrição operacional. Esse é um diagnóstico, é um pressuposto baseado nos dados que são oferecidos.
Em relação a essas áreas, né, em relação ao furto de uma maneira geral, e particularmente em relação a essas áreas, a ANEEL usa uma metodologia para calcular essas áreas de restrição operacional, porque é uma coisa muito difícil de você medir. E o pior, ela tem aumentado ao longo dos anos. Por quê? Porque o crime organizado está crescendo. Uma série de motivos que não cabe aqui discutir, mas o tráfico tem se ampliado nos principais centros urbanos do Brasil e aonde ele chega, ele monta um portfólio de negócios. A internet, a TV a cabo é dominada, transporte é dominado, o gás é dominado, eventualmente cigarro falsificado vira um empreendimento, né? E também a energia elétrica. A energia elétrica faz parte desse portfólio de que maneira? Eu domino aquela região, chego para os moradores submetidos ao crime organizado, falo, você vai me pagar aqui uma tarifa fixa e eu garanto que a energia vai chegar à sua casa. Então, na realidade, ele vira uma espécie de uma comercializadora ilegal, onde a concessionária não consegue receber, mas ela, de certa maneira, ela é obrigada a colocar energia elétrica ali. Em alguns casos, vários exemplos, né, o próprio crime organizado sequestra uma equipe de manutenção da distribuidora e leva lá para resolver um problema de um transformador, etc. Então, como o crime organizado está crescendo, a perda não técnica originária dessa área está crescendo. Qual é a solução que é dada frente a esse prejuízo tão grande que a distribuidora incorre porque ela compra energia e não recebe pela energia, não recebe pela tarifa a fio, né? A ANEEL adotou uma metodologia de dividir parte desse custo que a metodologia dela consegue identificar como perda não técnica das áreas de restrições operacionais, ela divide entre o consumidor, que paga uma tarifa extra, entende? Em cima da sua tarifa normal, e com o acionista. Isso, na realidade, representa, de fato, um subsídio cruzado, né, dos acionistas e dos consumidores legais para o crime organizado poder continuar mantendo a sua comercializadora ilegal. Isso é um do ponto de vista econômico, social, isso é um absurdo. Não tem porquê consumidor que paga regularmente a sua tarifa, notadamente os consumidores do Rio de Janeiro, da Eni e da Light, aonde o crime organizado praticamente teve a sua origem, né, e cresce de uma maneira expressiva, notadamente na parte das milícias aqui do estado do Rio de Janeiro, né, nós somos obrigados a pagar por essa tarifa do crime organizado. Então, é algo que tende a se tornar insustentável, porque só no ano passado esse valor atingiu a cifra de 10 bilhões, enquanto a CDE foi 40 bilhões. E como o crime organizado está crescendo, imagina aonde que isso vai parar. Então, uma preocupação que nós até apresentamos lá no seminário foi, primeiro, ter uma metodologia bem clara para quantificar com a maior precisão possível o que é a área de séria restrição operacional. E que não se dá somente pelos indicadores comuns, mortalidade, furto e tal, porque nessas áreas impera o que se chama de uma violência latente. O crime organizado não deixa que o crime ocorra ali, porque ele é dominado pelo crime organizado. Curioso isso, né? Mas é um conceito que também saiu desse P&D, da violência latente. Tá? E a nossa, assim que nós colocamos no seminário, vamos quantificar bem isso e depois buscar uma solução que não seja pelo setor elétrico, porque nós não conseguiremos resolver um problema que é a falta de Estado pelo setor elétrico. Eu acho que é o Estado que tem que assumir o custo da ausência do Estado nessas áreas de concessões. É basicamente isso, eu agradeço muito, espero a leitura do artigo e, de preferência, que você mande contribuições e sugestões e, acima de tudo, críticas
que é muito valorizada aqui pelo nosso grupo. Muito obrigado.